Família Vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, vamos falar aí da apresentação do Matheus Carvalho, que não quer mais ser chamado de Cocão, e também do Gabriel Carabarral. Vamos trazer aqui pontos interessantes dessa apresentação. Falar aí da segunda janela, que a gente espera aí boas contratações. Segundo o Globo Esporte, já tem alguns nomes aí na mesa. Uns já foram falados, ventilados, e outro que está sendo cogitado agora, que o Vasco estaria monitorando. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Cara, você já viu aquela série Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar? Teve a sua primeira temporada com o Flamengo. Eu vou trazer aqui uma possível segunda temporada, que é o canal Sentimento Tricolor, do André. Recentemente ele bateu aí 100 mil inscritos, apesar dele ser tricolor, acho um excelente comunicador, né? Como eu venho falando aqui, né? A rivalidade, cara, sempre tenho esse lema aqui no canal. A rivalidade, ela fica dentro de campo. Fora, cara, é a zoação, é a brincadeira, e é isso que a gente vai fazer aqui. Tem alguns torcedores que passam um pouco do ponto, e até mesmo, cara, pessoas que realmente têm um cargo importante numa instituição ajudam nesse sentido, né, a família vascaína. Por exemplo, aí, o presidente do Fluminense, né, a gente viu, até vi no canal agora do André, que eu acho que ele vai processar, né, até soltou um comunicado aí oficial, algumas pessoas que pegaram essa entrevista dele lá no Seleção Sport TV e colocaram o Fluminense como um clube racista. Cara, eu não quero entrar nessa questão se é, se foi, se não é, né? Eu não tenho competência para isso. Mas agora, você pegar aquela entrevista e impor ou colocar que o Fluminense é um clube racista, não tem nada a ver. Nada a ver. O que a gente tem que pegar daquela entrevista é que só saiu merda da boca dele em relação ao Maracanã, em relação a essa rivalidade nos tempos de hoje, uma pessoa tão preparada, né, que tá aí realmente organizando o Fluminense, fazendo um clube forte novamente, o cara falar um monte de merda que falou lá no Seleção Sport TV. Eu poderia vir aqui e pegar cada ponto e colocar a minha opinião, mas não precisa. A internet é maravilhosa para algumas questões, né? Só você pegar aí, né, viralizou em vários canais, no Twitter, uma fala dele no passado aí recente, né, falando que o Maracanã é de todos os clubes. Então você pega essa fala aí dele no passado e essa entrevista dela no Seleção Sport TV, só saiu merda na boca dele. Mas eu gosto muito dessa resenha, dessa brincadeira. Espero que muitos torcedores, tanto do Fluminense quanto do Vasco, não levem essa briga aí pro Maracanã para esse lado de ameaça, de agressão. Eu acho que futebol é maravilhoso quando tem a brincadeira. Você ganhou do meu time? Cara, me zoa. Tenho vários amigos tricolores, botafoguenses, Flamengo, e quando vocês perderem, a gente vai lá e brinca e zoa também. E é por esse motivo que eu vou trazer aqui um corte do André falando aí do atual momento do Fluminense. E eu achei muito engraçado e eu acho que vai ser aí a segunda temporada do Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Inclusive, eu vou trazer aqui o Vampeta para me ajudar aí nessa resenha, família vascaína. Vamos falar aí da apresentação do Matheus Carvalho e também do Gabriel Carabarral, né? As últimas duas contratações do Vasco fechando a janela. A gente viu aí a apresentação hoje, o Matheus muito nervoso, né, cara? É um jogador que estava recentemente num projeto, aí conseguiu uma oportunidade no Náutico, bem jovem, estava muito nervoso ali com a coletiva, nas respostas, falando bem rápido, mas, cara, eu acho que isso faz parte. Com o tempo ele vai ficar adaptado a essa situação de entrevista e tudo mais e vai se sair bem. O que a gente quer mesmo é personalidade dentro de campo, né, família vascaína? E, segundo ele, é um primeiro volante, é um jogador que pode também fazer aí a lateral esquerda, isso aí são palavras dele, né? E foi o seguinte, o jornalista até questionou ele lá nesse sentido, que ele é um primeiro volante que tem um bom passe, né? Faz passes assim mais qualificados, um passe vertical, só que lá no Náutico ele não conseguiu render, né? Errava muito, não conseguiu ter sequência por esse motivo, e foi até aquele ponto que a gente trouxe aqui um jornalista, né, da Atenção Vascaíno, falando, que cobre o Náutico lá, falando que não entendeu essa contratação. Agora, família vascaína, cabe a gente torcer para que o Matheus Carvalho possa desempenhar, se tiver oportunidade de jogar com a camisa do Vasco. Claro que a gente, do lado de fora, a gente não entende a contratação, mas eu acho que o Vasco esse ano, diversos jogadores que eram criticados pelas suas torcidas, né, Bambu, Léo, Piton, estão surpreendendo aí esse ano no nosso Vascão. Gabriel Carabarral, família vascaína.
Carabarral, teve um debate aqui no canal, eu falando, né, que ele é um meia esquerdo, é um meia armador, e alguns falaram assim, Thiago, ele é um segundo volante, é um segundo homem de meio campo. E hoje lá na entrevista ele falou, cara, na minha carreira já joguei até de primeiro volante como o Matheus Carvalho joga, né? Ele falou assim, mas eu me sinto mais à vontade jogando de meia esquerda, né? Meia aberto pelo lado esquerdo. São palavras do Carabarral. Então, como eu disse, ele não é segundo volante. Ele não é segundo homem de meio campo. É só você pegar lá as análises, o posicionamento dele, onde ele se destacou no Argentino Júnior, ele não é segundo volante. E foi palavras aí do Carabarral, família vascaína. Outro ponto que ele foi perguntado lá é o seguinte, poxa, você não rendeu no Santos, e aí aqui no Vascão, será que vai vingar? Ele disse que, cara, foi muito bem recebido pelos seus companheiros, pelos funcionários do clube, por esse motivo ele vai aí fazer de tudo para render no nosso Vascão. Até comenta assim, poxa, lá no Santos também fui bem recebido, mas teve a questão da adaptação. Então foi um ano de se adaptar ao futebol brasileiro, que é muito mais intenso, ele se adaptou lá no Santos e aqui no Vasco ele espera ajudar, render. Outro ponto que ele tocou aí foi a questão da bola parada. É um jogador que tem um ponto forte, essa característica, inclusive no jogo treino aí, fez um golaço de falta, então é o cara para bater falta, para fazer aqueles cruzamentos em bola parada, já que o vovô garoto saiu, né, foi pro Juventude, pode ser um jogador para ajudar nesse sentido, família vascaína. Você sabe, apesar aí do Vasco ter atuado muito bem contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, claro que a gente entendendo as circunstâncias do jogo, onde o Vasco foi bastante pressionado, mas eu acho que todo vascaíno entende que o Vasco precisa de reforços, né? E a janela só abre aí no dia 3 de julho. E segundo, o Globo Esporte já tem alguns nomes aí engatilhados na mesa que o Vasco vai atrás. Se trata aí do volante colombiano Campuzano, né? A gente viu as análises dele lá no canal do Josa, né? Um jornalista que cobre esses jogadores aí sul-americanos e falou que o Campuzano, se chegasse no Vasco, chegaria para somar, é um volante, o primeiro volante de pegada, mas que tem qualidade, né? Outro nome foi do Cuejá, né? O Cuejá, já levantei aqui algumas questões sobre esse jogador, né? Uma entrevista dele no passado, assim que ele saiu do Flamengo, falando que nunca jogaria no Vasco, que se o Flamengo oferecesse para ele um contrato ali vitalício, com certeza ele assinaria. Então tem essas questões aí fora de campo. Dentro de campo, cara, muito tempo que eu não vejo ele jogar. Quando ele jogou agora no Mundial contra o Flamengo, eu não tive a oportunidade de acompanhar, estava ajudando a minha irmã na mudança dela, mas eu perguntei pro meu primo, né, que tava secando, e ele falou, Thiago, se o Cuejá chegasse no Vasco hoje, chegaria para ser titular absoluto, jogou muita bola contra o Flamengo. Então eu confio aí na opinião do meu primo, vascaíno fanático, quero saber a opinião de vocês. Claro que entra o nome desses dois volantes aqui, né, dois jogadores que jogam como primeiro volante, e você pega aí a atuação do Rodrigo, muito bem contra o Galo, muito bem, um dos destaques do time, e já não foi tão bem contra o Palmeiras. E é normal, cara, um jogador jovem que vai oscilar, então acho que o Vasco olha para o mercado para trazer um jogador mais experiente, que possa ser titular e também agregar na carreira do Rodrigo. Até trouxe esse debate aqui num vídeo ontem, falando, você tiraria o Rodrigo do time? Eu não tiraria. Eu manteria o Rodrigo no time, apesar de não ter ido tão bem contra o Palmeiras. E um outro nome que surgiu também, vou colocar na tela para vocês, né, que o Vasco estaria monitorando junto com o Botafogo, é do Adson, né, atacante de lado de campo aí do Corinthians, inclusive fez um dos gols lá contra o Remo. Cara, o Adson é bom jogador, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ver, é aquele cara rápido, né, veloz, tem um contra um, tem a chapada, né, fez o gol ontem de chapada, um belo gol. Mas, cara, é um jogador que, se chegasse no Vasco hoje, na minha opinião, não chega para reforçar. É uma aposta. É uma aposta. Como outro jogador, não sei se vocês recordam, eu sempre pedi no Vasco, nesse período que o Vasco estava na Série B, o Janderson, também que era um atacante de lado de campo do Corinthians, né? Também não vingou na sua carreira no Corinthians, no Grêmio, se eu não me engano tá no Ceará agora. Então, o Adson, na minha visão, tem qualidade? Eu acho que tem. É rápido, é habilidoso, mas não dá para dizer que se o Vasco contratasse ele agora nessa segunda janela, seria um reforço. Na minha opinião, mesmo jogando no Corinthians, às vezes sendo titular, às vezes entrando reserva e entra ali no decorrer do jogo, mas eu acho que o Adson seria uma aposta. Queria saber a opinião de vocês. Vamos entrar aí na segunda temporada do Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar, que o Vasco enfrenta aí, né, o Bahia na segunda-feira, e o próximo adversário do Vasco na sequência é o Fluminense, que vive realmente um bom momento. E aí, eu queria trazer aqui o André, né, que mais uma vez, parabenizá-lo aí por ter atingido 100 mil inscritos no canal. Gosto muito do trabalho dele, apesar dele ser tricolor. Mas, cara, ele me fez rir bastante com essa declaração aqui, ó. Se liga só. Eu assisto os outros jogos, eu falo assim, cara, só tem time ruim. Já somos campeões. Porque é absurdo. É absurdo ver o Flamengo,
que a maioria do elenco estava com o Jorge Jesus em 2019, era um time de toque de bola, dando chutão pra frente, jogador dando canelada, defesa do Flamengo é uma água. Aí tu olha pro nosso time e fala assim, cara, a diferença é abissal. Aí tu olha o Palmeiras tomando um vareio do Vasco no Maracanã no primeiro tempo, fala assim, cara, esse time aí tá do mesmo nível da gente? Aí o Vasco acovarda, recua todo, Palmeiras tem um excelente time, vai lá e bum, empatou, e só não virou o jogo porque não tem um centroavante qualificado, tá? Navarro não é atacante do Palmeiras nem aqui nem na China, e aquele gringo que entrou no segundo tempo lá agora, como é que é? Vocês vão botar aqui no chat, mas eu tô atrasadão. Vocês sabem quem é? Porra, tá na ponta da língua o nome dele aqui. O gringo lá do Palmeiras. Entrou no segundo tempo, também é fraco. A própria torcida do Palmeiras fala isso. Não são jogadores a nível do campeão que o Palmeiras é. Se o Palmeiras tivesse um Germancano ali, um Pedro, porra, meu irmão. Tinha virado o jogo hoje ganhando de 3, 4 do Vasco. Tá? Mas o aproveitamento do Palmeiras esse ano, ele não é mais o mesmo. Não é mais, não. Ele não é o mesmo. Pode voltar a ser daqui a pouco, mas não é o mesmo. Aí o Abel Ferreira vai falar na entrevista que o time estava cansado, que jogou durante a semana, o Vasco treinou a semana inteira. É verdade, mas tirando o Vasco e o Cuiabá, todos os outros... Olha que bizarro isso pro Vasco, hein? Tirando o Vasco e Cuiabá, todos os outros 18 times do Brasil hoje disputam alguma competição paralela ao brasileiro. Pelo menos uma. O Vasco é o único que não está em competição internacional e foi eliminado pro ABC. E aí só tem o Brasileirão. Todos os outros 18 ou estão na Copa do Brasil, ou na Sul-Americana, ou na Libertadores. Tá aí, pensa da mesma forma que eu, vai ser a segunda temporada de Real Madrid, pode esperar. Só para contextualizar a minha opinião dentro dessa questão que foi levantada aí pelo André, né, que o Fluminense hoje é o time dominante no futebol brasileiro, quero trazer aqui o Vampeta, que fez uma análise interessante aí nesse sentido. Se liga só. Me surpreende que o Palmeiras tá tomando muito gol, não. A gente viu o Palmeiras mais sólido lá atrás na zaga. Né? Hoje o Vasco abriu 2-0, teve força para recuperar, empatar o jogo, poderia até ter virado, né? Mas as coisas o pessoal vai analisando também, né? Não é que o Palmeiras e o Flamengo sejam os times que estão papando tudo nas últimas temporadas, junto com o Atlético Paranaense que vai se metendo ali. O pessoal também se reforça, tem torcida, como o Zé falou. Hoje o Beira-Rio lotado. O Inter é o atual vice-campeão brasileiro. O pessoal se reforça, estuda o trabalho das outras equipes que vem ganhando. É o caso do próprio Palmeiras, né? Você vê que o Vasco voltou da Série B e pegou o Palmeiras no primeiro tempo e atropelou, né? Mas o Palmeiras ainda assim tem uma gordura de trabalho, tá indo para quase 3 anos aí o trabalho do Abel. Tá aí, né, família? Exatamente, eu penso parecido aí com o Vampeta. Times que estão num tempo aí se destacando, né, ano após ano. Cara, você tem aí os adversários que vão se reforçando, vão analisando o trabalho, as características de cada um, e você vai passando a entender como joga, né, as deficiências, e é isso que vai acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo. Agora, o Fluminense, como o André disse aí, cara, é uma amostra pequena. É um time que realmente vem fazendo um bom futebol, mas é uma amostra pequena, porque como o Vampeta falou aí, você vai passar, os adversários vão passar a te analisar, né? Vê aí que o Fluminense tem um estilo de jogo que abre o Keno por um lado, o Arias pelo outro, os laterais vão fazendo facão pelo meio, né? Olha ali com o Alexander ou o Marcelo, o Samuel Xavier, o Ganso faz superioridade numérica, né? Ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quando o Fluminense está precisando do resultado, bota o André na zaga e aí bota mais um homem de meio campo ali para pressionar, os times vão analisando dessa forma. Por exemplo, o América Mineiro, no primeiro jogo contra o Fluminense, cara, deu uma dificuldade muito grande. Se tivesse mais qualidade, provavelmente o Fluminense não ganharia aquele jogo. E aí, no segundo tempo, o Diniz fez os ajustes e o Fluminense porrou por 3-0, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que o Tricolor tem que baixar um pouco mais a bola, calma, né? E aí, cara, é porque eu tô trazendo isso aqui, porque mesmo o Vasco tendo suas limitações, um elenco sendo montado agora, eu me sinto nesse debate. Agora eu acho que o Vasco pode competir, né? O vascaíno hoje sente isso. Eu acho que o elenco, por mais que tem que reforçar contratações ali, tem que chegar, eu me coloco nessa discussão, porque acho que o Vasco tem totais condições de ganhar do Fluminense. Totais condições, e tomara que a gente prove isso aí na quarta rodada. Um outro ponto, cara, que você tem que conquistar, irmão. Você tem que conquistar. Você não pode fazer comparações, tá? Você pode fazer comparação aí de momento. Ah, você joga melhor do que aquele ali. Mas, irmão, Palmeiras é comprovado. São várias conquistas aí nos últimos anos. O talento de vocês, a qualidade, o momento, ainda não foi comprovado. Cadê a conquista? Pô, Carioca? Não acho que vocês vão se contentar com o Carioca. Tem que ganhar uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores. Ah, e sim você pode falar que é um futebol dominante. Hoje, calma, gente, calma.
E aí na quarta rodada, espero que o meu Vascão baixe a bolinha deles também, família vascaína. Vamos lá para essa resenha aí, conta aí nos comentários o que você achou, se é a segunda temporada do Real Madrid, pode esperar. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.